boa noite. Chega mais, Gazeta Esportiva hoje está espetacular. E o meio de semana dá uma pausa aí no Campeonato Brasileiro para o início das semifinais da Copa do Brasil. Amanhã no Maracanã começam a duelar os clubes de maior torcida do país, Flamengo e Corinthians. Torcida. Uma verdadeira multidão. Quando o assunto é Corinthians e Flamengo, o que fica mais evidente é o tamanho da galera desses dois times. Não à toa, o confronto entre eles é chamado de Clássico das Multidões. Enquanto a turma do Flamengo é de aproximadamente 32 milhões e meio de pessoas, os corintianos somados chegam a 27 milhões e meio. Isso de acordo com a pesquisa do Datafolha de abril desse ano. Somadas as duas torcidas, o resultado dá o equivalente à população da Itália, ou ainda 2 vezes a da Venezuela, 3 vezes a do Chile e mais de 17 vezes a do Uruguai. Mas essa disputa vai além das arquibancadas. Já são quase 100 anos de história, 131 jogos, com 52 vitórias alvinegras, 28 empates e 51 triunfos rubro-negros. Os paulistas marcaram 204 gols, enquanto os cariocas fizeram 202. A última vez que Flamengo e Corinthians se enfrentaram foi no primeiro turno do Brasileiro. No Maracanã, os donos da casa venceram por 1-0 com gol de Felipe Viseu. Em jogos eliminatórios, a última decisão entre os times aconteceu nas oitavas de final da Libertadores de 2010. No primeiro jogo, muita chuva no Rio de Janeiro e uma vitória flamenguista por 1-0. Já na partida de volta, o Corinthians ganhou, mas não passou. O placar de 2-1 garantiu a vaga rubro-negra. Choro de um dos lados da multidão. Amiga, não acredito. Depois de 8 anos, Flamengo e Corinthians vão voltar a fazer um mata-mata. O duelo será válido pela semifinal da Copa do Brasil. E ambas as equipes estão precisando mostrar resultado para as respectivas nações, depois das eliminações na Libertadores. A primeira partida é nessa quarta, no Maracanã, enquanto o jogo de volta está marcado para o dia 26 em Itaquera. Quem vai chegar na final do torneio? Façam suas apostas. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, um jogo entre as duas maiores torcidas do país, mas por outro lado, o histórico de Corinthians e Flamengo nunca teve uma final entre esses dois times. Nunca Corinthians e Flamengo disputaram a decisão de um título. Já se encontraram em mata-mata, o Flamengo leva uma ampla vantagem, o único mata-mata que o Corinthians venceu foi em 1984, Miller. O Corinthians perdeu no Rio por 2-0 nas quartas de final do Campeonato Brasileiro. Depois no Morumbi fez 4-1 e se classificou. De lá para cá, o Corinthians foi eliminado pelo Flamengo em 89 na Copa do Brasil. Foi eliminado pelo Flamengo no Rio São Paulo 97. Foi eliminado pelo Flamengo depois na Libertadores de 2010. Que o técnico era o Mano Menezes, o Ronaldo estava jogando e tal. E agora voltam a se enfrentar. Quer dizer, o Flamengo na condição de favorito, porque tem mais time. Por outro lado, além de mata-mata a gente sabe, nem sempre o melhor time avança. O Corinthians, já vai falar daqui a pouquinho, vai com uma retranca para o Rio. Mas uma retranca jamais vista nos últimos tempos de Corinthians. Mas isso é assunto para daqui a pouco. Até São Jorge vai... Até São Jorge está lá atrás. Até São Jorge e o seu cavalo, entendeu? Estão lá... Não é esse cavalo, é dragão. Dragão? É dragão, sei lá, enfim. Né? Vai estar lá atrás, ou vão estar lá atrás, se fechando nesse jogo contra o Flamengo. A Michele está torcendo pro Corinthians, hein? Michele? Eu tô mesmo. Eu acho que o Flamengo Aqui, vai vencer. Bom, o Flamengo tem mais time, né, Celso? É. O Flamengo tem mais time. O Jair Ventura é um treinador retranqueiro. No Santos ele foi mal por conta disso. Ele colocou muito time na retranca e os resultados não vieram. E o Corinthians, como tem um time limitado, o que ele vai fazer? Como você disse. É claro. Vai entrar na retranca, jogar por uma bola só, no contra-ataque, no erro do adversário. O Flamengo do meio campo para frente é um time que tem muita qualidade. Tem mesmo. Tem uma dinâmica de jogo muito legal. Então por isso que o Flamengo é o favorito. Bom,
Esse duelo aí entre as maiores torcidas nem começou, né? Mas já está gerando polêmicas antes mesmo da bola rolar. O lateral direito Fagner se recuperou de uma lesão na coxa, que tinha tirado ele dos amistosos do Brasil, e poderá entrar em campo contra o clube carioca. Só que o Flamengo entende que a escalação do corintiano Fagner seria irregular, porque a FIFA determina que atletas que se recusam a servir as suas respectivas seleções fiquem impossibilitados de atuar por 5 dias após o último jogo da equipe nacional. Então, diante disso, o clube carioca ameaça entrar na justiça caso o Fagner entre em campo. Então tá essa confusão nos bastidores que motiva a nossa enquete dessa terça-feira. Aliás, você pode conferir toda essa confusão lá no site gazetesportiva.com. E a enquete do site, quem você acha que está certo nesse caso, Fagner? É o Corinthians ou é o Flamengo? Eu quero saber o seu voto lá no site gazetesportiva.com, mas eu quero saber muito a opinião dos nossos especialistas. Gente, o brasileiro ele gosta de um tapetão, né? De uma Perde confusão. eleição, quer na justiça melar tudo. Perde o campeonato, quer rebaixado. O Flamengo montou um baita time. Poxa, vai ficar com um mimimi, porque o Fagner vai jogar ou não vai jogar? Se fosse o com Duílio todo o respeito com que merece o Fagner, mas se fosse o Messi, se fosse o Cristiano Ronaldo, pô, o Fagner é bom jogador, mas é um jogador de defesa. Quer dizer, será que o Flamengo vai se apequenar de tal maneira para... E outra coisa, o Fagner não se recusou a defender a seleção brasileira. Estava machucado. Se houve uma recuperação a tempo dele jogar... Parabéns para a fisioterapia do Corinthians. Claro, é isso, não tem que chorar. É triste ver isso, hein? Não, o Flamengo. O futebol tá chato dentro e fora de campo. Dentro o jogador erra um gol e chora. Fora, os dirigentes querem reclamar de uma coisa. E outra, eles estão dizendo que o Fagner se recusou. Não se recusou. Não, a contusão o impediu. É isso aí. E o departamento médico do Corinthians é muito bom mesmo. A fisioterapia lá é maravilhosa. E a equipe lá do Joaquim Grava é muito competente. Parabéns para a fisioterapia que recuperou o jogador a tempo de jogar a Copa do Brasil. Até porque a CBF solicitou exames médicos, o Corinthians enviou esses exames médicos mostrando a lesão do Fagner, né? Tá aqui o Corinthians, e aí ele foi cortado. E aí ele fez a fisioterapia. Até porque para a CBF ele tá legal para jogar. Até porque, Celso, antigamente, isso é bem verdade, antigamente, Michele, quando você tinha que noticiar uma contusão, pegava o telefone, ligava para a CBF, o Fagner não pode ir porque está machucado, acabou, morreu o assunto. Hoje não. Hoje tem um novo testamento, um protocolo do futebol que... Entendeu? Hoje, até isso é chato. Não é só o telefonema, tem que provar, né? Tem que mandar todo esse protocolo. O Fagner ficou fora esse tempo todo. Então, o Corinthians está certíssimo. Para o Corinthians e para a CBF, o Fagner vai jogar e deve jogar. E Flamengo... Para de chorar, temendo o Fagner? Vai catar coquinho, tomara tá com medo. O Flamengo tá com medo do Corinthians, essa é a real. Tá com medinho, mas tem que ter medo mesmo de Timão. A outra semifinal da Copa do Brasil terá frente a frente Palmeiras e Cruzeiro, clubes que já decidiram essa competição em 2 oportunidades, olha só. Únicos clubes vivos em 3 competições no ano, Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam amanhã pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. A partida acontece no Allianz Parque às 9h45 da noite. O Palmeiras chegou à semifinal da competição depois de eliminar o Bahia. Já o time de Mano Menezes saiu derrotado contra o Santos, mas Fábio brilhou nas cobranças de pênalti e garantiu a vaga da Raposa. Esse ano, Palmeiras e Cruzeiro já se enfrentaram, mas pelo Brasileirão, vitória da Raposa por 1-0. Na Copa do Brasil, o último confronto foi na edição do ano passado. O Cruzeiro eliminou o Verdão nas quartas de final e depois consagrou-se campeão, conquistando o 5º título de Copa do Brasil da história. Aliás, uma dessas conquistas foi justamente em cima do Verdão. Em 96, Roberto Gaúcho e Marcelo Ramos fizeram os gols da vitória por 2-1 em pleno Parque Antártica. Com 3 títulos de Copa do Brasil na história, o Palmeiras também conquistou um em cima da Raposa. Foi em 98, 2-0 com gols de Paulo Nunes e Oséas. E o técnico naquele título era justamente Luiz Felipe Scolari.
Em sua nova passagem pelo Alviverde, Felipão terá a chance de chegar em mais uma final. O primeiro passo é amanhã. O jogo de volta acontece dia 26 de setembro no Mineirão. O bom de repente, você trabalhar, né, com jornalismo esportivo, é que você tem a chance de estar em grandes jogos. E eu tive a oportunidade de estar em 2 finais entre Palmeiras e Cruzeiro. Em 96, estava lá no Parque Antártica, atrás do gol do Dida. O Dida, naquela noite, só faltou fazer chover. Era uma paulada atrás da outra, ele salvando tudo, e quando ele não pegava, a bola passava rente à trave, assim, contava com a sorte. Sorte que faltou com o Veloso, e aí o Cruzeiro foi campeão e pelo Palestra Itália, o técnico era o Vanderlei Luxemburgo. E depois, em 98, com o Filipão, aí o Palmeiras ganhando com o gol do Oséias, um gol meio espírita e tal. Aliás, em 96, você fazia parte daquele time do Palmeiras. Tinha acabado meu contrato, eu tinha saído e ido para São Paulo, voltado para São Paulo. Né? Isso, foi justamente aquela final que terminou o contrato, né? Verdade, verdade. E inclusive o Cruzeiro, né, ganhou em 96 e também em 2000. Em 2000 eu estava jogando pelo Cruzeiro, o treinador era o Marco Aurélio, ruim pra caramba, mas o time era muito bom, entendeu? E ganhamos São Paulo. Contra o São Paulo no Mineirão, né? 2-1, gol do Giovani. É isso aí. Muito bem. Vamos para a primeira pausa aqui no Gazeta Esportiva. Colocando o hashtag Gazeta Esportiva no Twitter, nas redes sociais, para a gente colocar a sua participação aqui no final do programa, beleza? Escrever hashtag Gazeta Esportiva. Também siga o Miller, siga o Celso Cardoso, me siga nas minhas redes sociais. Daqui a pouquinho a gente volta para mostrar a vitória do Atlético Mineiro e os preparativos da seleção brasileira para o amistoso de hoje contra El Salvador. O assunto agora é Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira tivemos o complemento da 24ª rodada com a virada do Atlético Mineiro para cima do Atlético Paranaense. Vamos aos gols? No duelo entre Atléticos, o Paranaense saiu na frente. Aos 9 minutos, Rafael Veiga cobra escanteio e o zagueiro Maidana de cabeça marca contra. Furacão 1-0. Aos 25, Leonardo Silva recebe cruzamento da esquerda e também de cabeça deixa tudo igual. A virada do Atlético Mineiro veio aos 21 minutos do segundo tempo. Elias recebe dentro da área um belo passe de Luan e faz 2-1. Aos 36 minutos, no contra-ataque rápido pela direita, Casares toca para Ricardo Oliveira. Ele chuta 2 vezes e fecha o placar. Festa na Arena Independência, final Atlético Mineiro 3, Atlético Paranaense 1. E chegou a hora do Mesa Quadrada. Hoje os nossos meninos trazem pra gente os memes da vitória palmeirense sobre o Coringão e um tombo daqueles do português José Mourinho. Estamos chegando, mais um Mesa Quadrada. E aí, cara, beleza, Vini? Fala, Gui, tudo top? Você de casa, seja bem-vindo, bem-vinda ao Mesa Quadrada. É isso aí, a rodada do Brasileirão acabou, mas é claro que não faltaram cenas lamentáveis. E na partida entre Botafogo e Fluminense, pênalti para o Botafogo. E aí, Rodrigo Lindoso bateu a bola e o goleirão pecou. Mas olha o rebote, Guilherme, o que o Eric fez? Me explica o que o Eric fez, Guilherme, que absurdo! Como esse maluco perdeu esse gol, cara? E aí lá no jogo do Vitória com o Vasco, o Léo Ceará deu esse momento de categoria. Eu achei que foi falta na bola, não sei você. Tava muito redonda, né? E o Corinthians perdeu o clássico e claro que o autor do gol foi o meme. Pau que nasce torto, que nunca se direita. Cala a boca, escadinha, jogou. Primeira Rosana e frente, e treine, e zaga. Vai, bota na boca, tira na boca. É, meus amigos, mas não foi apenas na Série A que a coisa tava feia. É verdade, cara. Na segunda divisão aconteceu uma lambança. No jogo entre Oeste e Atlético Goianiense, o Daniel Borges recuou pro Tadeu, que furou, meu Deus do céu, Guilherme! Mas a culpa foi do Morrinho artilheiro, olha lá, esse Morrinho aí tá mais eficiente que o ataque do Corinthians. Guilherme, você de casa, vocês sabem qual a semelhança entre o José Mourinho, técnico português, e o Neymar? Não. Esse vídeo explica. A semelhança é que os dois tentam simular, só que o Neymar não simula tão legal, olha aí, ó. Dá pra perceber que é mentira. É, escola de atores, né? É, não sei. E o José Mourinho?
Ah, o Mourinho, cara, deu uma aula, olha aí. Velho. Olha a cara dele, Gui, que absurdo, cara. Olha no replay. E o José Mourinho é todo cheio de marra. Eu sou um dos melhores técnicos do mundo. Eu sou melhor que Pep Guardiola. Aí na hora de pular a cerca aí, meu irmão, não soube pular, cara. Se Ferraris. Nossa. É isso aí, pessoal. Esse foi o Mesa Quadrada de hoje. Tem algum abraço? Tem o Marco Antônio, da Zona Norte, palmeirense, está sempre ligado no Mesa Quadrada. Um abraço, Marcão. E JS do Ipiranga, um beijo e siga ligada no Mesa Quadrada. É isso aí, cara. Também o pessoal do Na Barreira, esses parceiros nossos que moram aqui no nosso coração. Um abraço pra vocês, Mande sua mensagem, seu abraço com a hashtag Mesa Quadrada no Twitter. Ou no @Mesa Quadrada Oficial no Instagram. E encerramos hoje o Mesa Quadrada com Mr. Catra. Como é que ela tá? E a moreninha, como é que ela tá? Taqui, 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 tá. Taqui, 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 tá. Taqui, 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 tá. Outra coisinha, tá. Taqui, 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 tá. Taqui. Pelo menos não encerraram comigo, né? O Catra morreu, Sim, ele tinha claro. 3 mulheres, várias famílias, Acho que tipo você. 32 filhos. Você também. Ah, para com isso. Bom, ó, Valdevan do Carmo, palmeirense de Perus. Beijo pra você. E hashtag Gazeta Esportiva, coloca lá pra gente colocar aqui as mensagens no final do programa, tá certo? Hoje é dia de seleção brasileira, logo mais às 9h30 da noite, o time comandado por Tite vai encarar El Salvador no segundo compromisso depois da Copa do Mundo. Tem que meter 5, tem que meter goleada, né, gente? Pela madrugada. É uma oportunidade para quem tá chegando mostrar serviço e entrar na briga por uma vaga na Copa América de 2019. Vamos ver aí como foi o último treino antes deste confronto. Com 6 novidades em relação ao time que venceu os Estados Unidos por 2-0 na última sexta-feira, o técnico Tite definiu a equipe que logo mais às 9h30 enfrenta El Salvador em Washington. São eles Neto, Militão, Dedé, Alexandro, Arthur e Richarlison. Vamos entrar com um time forte, todas as condições, e a gente vai poder analisar bem as nossas substituições a partir do meio tempo. Se for necessário, devem ser. Isso, porque substituir 11 eu não concebo, sabe? Não é legal. Me parece que é transferência de responsabilidade para o atleta para ele vai lá jogar bem. E tu joga 11 para dentro do campo. Deixa um mínimo de estrutura. Nós temos que ter essa capacidade de organização para que saia o jogar bem, que foi a pergunta linkada com a pergunta de como é que se faz para jogar bem uma série de jogadores modificados. É um desafio nosso também. O jogo é contra El Salvador, mas o assunto Argentina, adversário do Brasil no mês que vem, também foi comentado na entrevista coletiva. A gente pode oportunizar com respeito contra El Salvador, pode oportunizar contra a Arábia Saudita. Contra a Argentina é força máxima. Sempre. São campeonatos à parte. Sempre. Não tem amistosos, não. Tite aproveitou também para mandar uma resposta ao presidente Donald Trump, que durante uma recente reunião com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, na Casa Branca, fez uma brincadeira com relação à eliminação do Brasil na última Copa do Mundo. Para ele, se ele não sabe, eu estou dando para ele, são 5 títulos mundiais. Talvez, historicamente, ele possa ser melhor informado. Hora de conferir a equipe que vai entrar em campo. Neto é o goleiro. A linha de defesa vai ter Éder Militão, Marquinhos, Dedé e Alexandro. Casemiro, Douglas Costa, Arthur e Felipe Coutinho formam o meio-campo. E no ataque, Neymar e Richarlison. Técnico, professor Tite. Vamos ver, né, se a seleção apresenta um futebol um pouquinho melhor, porque contra os Estados Unidos deu sono. Aliás, eu não resisti e dormi. Contra eles... Aliás, te empolga essa seleção? Não, não empolga. Vale pelo teste. Claro. Né? Eu acho que todo jogador... O Tite precisa montar um time. Todo jogador que vai lá pela primeira vez, o Tite tem que colocar para jogar. É isso aí. Eu vou destacar só o Arthur, nesse jogo agora contra o El Salvador, Arthur e o Richarlison. Então, esses amistosos, até contra a Argentina, que é uma rivalidade eterna, ele tem que testar, tem que colocar a garotada para jogar, a nova geração. Isso é normal. Se eu fosse ele, teria substituído o time inteiro. Mas como ele não pensa assim, fazer o quê?
De volta e mais uma vez o assunto é Copa do Brasil. Já não bastasse todo o frisson provocado naturalmente por um clássico da grandeza de Flamengo e Coringão, diretoria e comissão técnica do Rubro Negro elevaram ainda mais a temperatura desse confronto. Estão questionando aí a escolha do trio de arbitragem. Eles cornetaram as últimas declarações do presidente corintiano André Sanches e, como já falamos no início do programa, ameaçaram até entrar na justiça caso o Fagner seja escalado. Em relação ao Fagner, eu acho que vocês já têm publicado bastante coisa. Eu destaco a matéria da Gabriela Moreira, que foi uma excelente matéria. O Juca Kfouri também falou muito bem sobre isso. Eu acho que 21 dias, né, de prognóstico, e volta um pouco antes. É difícil eu, à distância, fazer uma avaliação, mas eu acho que essa bola está com vocês agora aí. Vocês é que são os profissionais capacitados para apurarem os fatos, para ir atrás dos argumentos, prós e contra, enfim, para que possa ser explicada a verdade dos fatos aí. Eu tenho que preparar a minha equipe para jogar contra o Corinthians com Fagner ou sem Fagner. É isso que eu vou fazer, é isso que eu tenho que fazer, pensando na vitória, independente de quem esteja do outro lado. Essa questão mais polêmica aí, como eu disse, vocês têm capacidade de sobra para ir atrás da verdade e apurar o que é que aconteceu, ou se tem alguma coisa esquisita, ou se não tem, enfim. Tá jogando lenha na fogueira, mas já foi apurado, gente. Não tem o que falar do Corinthians. Enquanto isso, o Timão realizou agora há pouco o último treino antes da viagem para o Rio de Janeiro. Fagner participou da atividade normalmente, deve ser relacionado. O Jonas Campos, futuro papai, esteve lá e traz pra gente as últimas informações direto do CT Joaquim Grava. Antes mesmo de aparecer no gramado, caminhando lentamente, Fagner já era o assunto do dia. O jogador, cortado da seleção brasileira por conta de uma lesão, treinou ontem e hoje normalmente aqui no CT Joaquim Grava e vai defender o Corinthians no duelo de amanhã contra o Flamengo pela semifinal da Copa do Brasil. A equipe carioca ameaça entrar na justiça caso Fagner seja mesmo utilizado na partida, baseado em um artigo do regulamento da FIFA que diz que caso o jogador não queira ou não possa atender a uma convocação, não poderá também jogar pelo seu clube durante o período de liberação. O principal argumento da defesa corintiana é que Fagner em nenhum momento se recusou a defender a seleção brasileira. Ele foi simplesmente desconvocado e liberado devido a um problema médico. Em nota oficial, visando esclarecer qualquer dúvida sobre a lesão do jogador, o Departamento Médico do Corinthians compartilhou até os resultados dos exames realizados pelo atleta, garantindo que os mesmos foram enviados à CBF e que a decisão da desconvocação de Fagner foi tomada exclusivamente pela entidade máxima do futebol brasileiro. Existe exame feito lá e nem exame feito aqui. Existe um exame que foi solicitado pela CBF de imagem, que foi feito e enviado, inclusive o laudo, acho que vocês já têm conhecimento, foi divulgado pela nossa assessoria. E em cima disso, os médicos da CBF cortaram o Fagner. E ele continua trabalhando aqui em 3 períodos para que tivesse condições de jogo na quarta-feira. Fez ontem o primeiro treino com o grupo, a resposta foi boa, hoje trabalhou também. E espero que ele possa estar 100%, né? A gente sabe que sempre uma lesão requer um tempo para recuperação, mas como se trata de um jogo decisivo, acho que os atletas vão até com dor ou com alguma pequena lesão ainda. Enquanto isso, o recém-chegado Jair Ventura trabalhava focado no chamado quadro tático, desenhando um Corinthians que certamente terá novidades amanhã no Maracanã. Na parte final da atividade, não foram permitidas mais imagens do treinamento, mas deu para notar de longe que o técnico Jair Ventura deve montar um Corinthians com 3 volantes, Ralf, Gabriel e Douglas, com Jadson mais à frente, responsável pela armação das jogadas, e lá na frente, Cleison e Romero. Sabe como é que é a cabeça de treinador, né? A gente está sempre pensando, pode ter mudanças sim, mas o que eu vou fazer, como, porquê, mudança, quem joga, eu vou deixar para falar depois do jogo. Vai ser um maior prazer sentar e mostrar e falar o porquê das mudanças, caso elas aconteçam mesmo, mas não posso falar agora, porque também eu já vou estar falando quais são as minhas intenções nessas mudanças ou não. Esse jogo em 2 partes, rapidamente, se vocês me permitem.
De novo, esse lance do Fagner é um mimimi feio, mas feio, coisa de time pequeno, sabe? Apresentou o laudo, foi dispensado da seleção, se recuperou a tempo, vai para o jogo, ponto. Se acontecesse o mesmo no Flamengo, seria assim. Para de chororô, isso não acrescenta nada para o futebol. Ganha com o Fagner e ponto, não fica chorando. Segundo ponto, que retranca, hein? Ralf, Gabriel e Douglas. Não, mas, 3 volantes. Mas qual o mistério para ele falar a escalação publicamente, já que tem algum Maradona, um Messi lá no Corinthians? Então, porque é coisa tão simples. Por isso eu gosto dos Tele, Cilinho. Já falava escalação uma semana antes do jogo. O próprio Carille fazia isso. Exatamente. E ontem o Celso Cardoso falou aqui, né, que o Corinthians é o grande paulista que mais perdeu em 2018. E hoje lá no site gazetesportiva.com, o André Garda levantou aí todos os jogos realmente que o Corinthians perdeu nesse ano. São 20 jogos que o Timão perdeu. E o Santos é o time que também mais perdeu, 19 jogos no ano. Então dá para você conferir lá, tudo no gazetesportiva.com. A gente volta agora com o Jonas Campos, que saiu do CT Joaquim Grava, foi até as imediações do aeroporto de Guarulhos. A torcida corintiana preparou uma super festa para apoiar o time no embarque para o Rio de Janeiro. É isso, Jonas? Tem muita gente por aí? Oi, Michele, é isso mesmo. Saímos do CT Joaquim Grava acompanhando o treino do Timão. Viemos aqui para a proximidade do Aeroporto Internacional de Guarulhos e o movimento começa a tomar conta aqui da região, ó. Vou até sair de cena, ó. Organizadas do Corinthians marcando presença. Daqui a pouco o ônibus do Corinthians com todos os jogadores, comissão técnica, todo o elenco corintiano. O ônibus passará por aqui e a torcida vai apoiar o time que não vive lá os melhores momentos da temporada, né? Eliminado da Copa Libertadores da América nas oitavas de final para o Colo-Colo. 10º colocado, meio da tabela no Campeonato Brasileiro. O Timão apostando todas as fichas na Copa do Brasil. Amanhã no Maracanã, duelo de ida da semifinal contra o Flamengo. Por aqui, expectativa de 1.000 torcedores. Esse número ainda não foi atingido, mas a expectativa é essa. Nós conversamos aqui com representantes das organizadas e a expectativa de muita festa para apoiar esse time que não vive lá os melhores dias. Inclusive é planejada a descida de 2 ou 3 jogadores do Corinthians para fazer esse contato com a galera que veio apoiar o time antes da viagem para o Rio de Janeiro. O Corinthians embarca 8h15 no Aeroporto Internacional de Guarulhos, seguindo viagem para o Rio de Janeiro. Amanhã, como a gente já comentou, 9h45 da noite, enfrenta o Flamengo no Maracanã, jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. A gente fica aqui no aguardo do busão. Por enquanto nada, vai passar aqui, Coringão sendo apoiado pela torcida. E caso não dê tempo de entrar hoje no Gazeta Esportiva com essas imagens, amanhã, matéria completa de toda essa festa corintiana, Michele. Valeu, Jonas Campos. Bom trabalho para você aí. A gente está torcendo pelo Coringão, Celso. Normalmente o torcedor apresenta muita paixão e pouca inteligência. Acho que agora a torcida do Corinthians está se comportando como deve. Sabe que a situação é complicada, que o time é limitado, perdeu, mas está vivo na Copa do Brasil. O que esse time precisa é de apoio. Com apoio, fica um pouco mais... É importante um time reconhecer as suas limitações e jogar em cima delas. E Copa do Brasil, mata-mata, isso que é legal. É como um pênalti, é momento. Aquela equipe que tiver em melhor momento na partida, passa para a próxima. Melhor energia, exatamente, né? Já vai com alto astral lá para cima do Flamengo, que tá todo tremendo. Bom, a gente vai falar de novo desse duelo entre Cruzeiro e Palmeiras. Tem que mudar aqui, hein? Cruzeiro e Palmeiras também pela Copa do Brasil. Pela Raposa, o zagueiro Léo falou sobre as dificuldades que esperam encontrar no Allianz Parque e sobre a estratégia da equipe. É um jogo importantíssimo, um jogo altamente decisivo, um jogo de 180 minutos, 2 jogos, primeiros 90 a gente espera fazer um bom jogo, sendo um jogo muito difícil, muito acirrado, do jeito que a equipe do Palmeiras vem jogando também, uma equipe que vem se entregando, vem marcando bastante, mas a gente espera montar uma estratégia boa também, para que a gente possa fazer um bom resultado, sair com um bom resultado de lá. Com a chegada do Filipão, a equipe do Palmeiras vem com esse equilíbrio defensivo, se entregando mais, se dedicando mais na marcação, vem também embalado de algumas vitórias, mas a gente espera mesmo assim que é um jogo à parte, um campeonato à parte, a gente poder fazer o nosso papel, fazer um bom jogo, fazer um bom 90 minutos para que a gente possa trazer uma decisão para cá, para o Mineirão, sendo muito importante para isso.
Agora o último dia de treinamento do Palmeiras antes dessa decisão. A reportagem é de Adriano Dolfi. Bruno Henrique no gramado. Boa notícia para Felipão, que poderá utilizar o jogador no primeiro duelo contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil. Sem Felipe Melo suspenso, Thiago Santos deverá ser o titular. Daverson também está suspenso. E com Borja ainda se recuperando de lesão, William Bigode poderá ganhar uma chance no ataque. Do Felipe Melo e do Daverson, eu acho que temos jogadores para repor. Então, o Felipão vem colocando todo mundo e todo que entra tá jogando bem, tá dando conta. Então, acho que não tá certo que são grandes jogadores, que são muito importantes para a gente, mas quem entrar também vai dar conta. O Palmeiras terá pela frente mais um duelo de mata-mata. E o técnico Luiz Felipe Scolari está preocupado com o aspecto emocional e psicológico dos jogadores. Por isso, prometeu uma conversa com todo o elenco para pedir mais calma durante as partidas. Acho que é mais com vontade de ganhar mesmo. A gente está entrando como se fosse para dividir, cada dividida é o último prato de comida. A gente vem fazendo isso todo jogo. O Felipão cobrou bastante da gente para ter equilíbrio. Às vezes também, igual você falou, alguma hora ou outra a gente se exalta um pouco, mas acho que tudo dentro ali do jogo ali vale. Acho que a gente tem que entrar sempre para ganhar, né? Independente, igual aconteceu também bastante na Libertadores, né? Igual o Felipe Melo mesmo falou, que às vezes se é um time de fora fala que porque tem catimba, sabe jogar a Libertadores. A gente está sabendo jogar, eu acho que não é pilhado que se fala, acho que é o espírito mesmo que quer ganhar. Bom, é um confronto de dois especialistas em mata-mata, tanto o Mano como o Filipão. O momento do Palmeiras é melhor. Vem crescendo no Campeonato Brasileiro, já está em terceiro lugar, 3 pontos atrás do líder. O Cruzeiro tem um bom time, mas vacila muito. Mas na Copa do Brasil, todos os jogos, na Libertadores também, quando joga fora, tem ganhado jogos. É que a trajetória do Cruzeiro até agora foi uma trajetória mais difícil, porque eliminou o Grêmio e o Santos. Sim. Diferente do Palmeiras. Agora, é aquele que nós falamos, né, Celso? É um final... E na Libertadores eliminou o Flamengo. Isso, é uma final antecipada, né? As duas equipes têm muita qualidade. E o jogo vai ser com certeza um jogão de bola, né? As duas semifinais serão jogos emocionantes, mas é claro que o Palmeiras tem um pequeno favoritismo por conta da qualidade e está jogando em casa. É isso aí. O Santos só volta a campo no próximo domingo no clássico contra o São Paulo, mas os bastidores do clube seguem agitados. Ontem, o Conselho Deliberativo do Peixe aprovou 2 pedidos de impeachment para o presidente José Carlos Pérez. A primeira requisição alega que Pérez é sócio de uma empresa de agenciamento de jogadores, algo que é proibido pelo Estatuto do clube. O segundo processo aponta como irregularidade uma portaria publicada pelo presidente determinando que todas as contratações do clube deveriam ser definidas pelo presidente e não pelo comitê de gestão, órgão administrativo do clube. A decisão de impeachment segue agora para os sócios do Santos, que definirão em Assembleia Geral se o presidente deve ou não deve ser afastado. Bom, a política, né, no clube, às vezes ela acaba com a performance dentro de campo. Apesar de todo esse momento conturbado, pelo menos dentro de campo o Cuca conseguiu acertar o time. Não, o time está bem dentro de campo. Está bem dentro de campo. O Cuca ajeitou a equipe e agora esse problema aí de administrativo aí, o presidente, eu acho que vai cair, viu? E o Santos vem passando por um perrengue político, não é de hoje. Todos os últimos presidentes tiveram problemas para administrar o Santos, né? E depois de uma folguinha na segunda-feira, o São Paulo voltou hoje aos treinos, visando a sequência do Campeonato Brasileiro. Domingo tem clássico contra o Santos na Vila. A reportagem é de Marina Paniza. Olá, Michele. O São Paulo voltou a treinar aqui na Barra Funda depois de um dia de folga, pós-vitória importante contra o Bahia dentro de casa. Agora o técnico Diego Aguirre tem aquela semana livre de treinamentos, já que o próximo compromisso é só no domingo, clássico contra o Santos na Vila Belmiro às 4 horas da tarde. Hoje aqui no treinamento, os titulares fizeram um trabalho em campo, mas um trabalho à parte, mais físico, regenerativo, enquanto os reservas faziam um trabalho com o Diego Aguirre.
Entre os titulares, um dos jogadores que não veio a campo foi o meio-campo Nenê, que fez um procedimento no dente e não veio treinar hoje. Quem também foi à ausência foi o Bruno Pérez. Tinha uma expectativa de que ele ia se recuperar até o clássico de domingo, mas o Bruno Pérez ainda se recupera de um estiramento na coxa direita. Não veio treinar hoje também. Apesar das ausências, o treinamento de hoje teve notícias boas para o torcedor são paulino. O meio-atacante Everton, que se recupera de um estiramento na coxa e não joga há 3 rodadas, esteve presente no treinamento, treinou normalmente com os colegas, treinou com bola e ele deve ser uma volta importante para o clássico de domingo contra o Santos. Uma volta importante, já que o setor ofensivo do São Paulo não vem tendo facilidade nas últimas partidas. Quem também esteve presente na atividade e pode estar à disposição de Diego Aguirre é Araruna, que se recupera de uma tendinite no calcanhar. Assim como o zagueiro Rodrigo Caio, que se recupera de um trauma no joelho direito. Também pode estar à disposição do Diego Aguirre já para a próxima partida. Contra o Santos, algumas certezas. Reinaldo volta de suspensão. Por outro lado, Regis tomou um cartão amarelo contra o Bahia e está fora da partida contra o Santos. Vale lembrar que o São Paulo é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, tem o mesmo número de pontos do Internacional, 49 pontos, mas um golzinho a menos de saldo de gols. Por aqui, o clima está tranquilo, mas foco total na busca pela liderança do Campeonato Brasileiro. Com as informações do Tricolor, Marina Paniza para o Gazeta Esportiva. O Miller, o São Paulo, ele vinha jogando não tão bem, mas com um esquema de jogo muito bem definido pelo Aguirre, que é reativo. Se fecha lá atrás, explora o contra-ataque, e especialmente quando o Everton está em campo, o aproveitamento é muito bom. E tinha também, contava com uma confiança muito grande. Então, quando você está com a confiança em alta, né, os resultados tendem a ser melhores. Depois que tropeçou diante do Atlético, suou ali para ganhar do Bahia e tal, precisa ver até que ponto essa confiança continua em alta. E até que ponto isso pode atrapalhar. O São Paulo perdeu o Everton, quer dizer, ficou um time desequilibrado no ataque. Né? Isso aí. Só o Rojas e o Diego Souza lá na frente. O São Paulo... O Reinaldo, ele tentou ali com o Reinaldo, mas não é a mesma Isso, o São Paulo, acho que como jogo, tecnicamente falando, caiu um pouco de produção, sim. Ganhou a última partida no Morumbi, mas não jogou muito bem. Clássico na Vila é totalmente diferente, você sabe muito bem que a atmosfera muda, né? E as duas equipes estão... O Santos até melhor, porque o Santos vem de 4, acho que vitórias consecutivas, né? Então, o que ajeitou a equipe, eu acho que o São Paulo terá um grande desafio nos jogos grandes, que é o Santos, a começar pelo Santos, e o Inter lá, né? Que é o divisor de águas. Então, acho que... Essa é quase a decisão do campeonato. Para você ver, na imagem do treino, o Everton voltou. Ele voltou, mas no migué. Eu acho que ele vai ficar no banco, e olhe lá. Porque eu acho que a contusão muscular, ela tem um tempo maior para poder recuperar. E a gente eu falava aqui, né, que São Paulo e Inter pode ser decisão do campeonato. Não que quem ganhar vai ser campeão. Quem está de olho nesse jogo é o Palmeiras. E um empatezinho entre os dois favorece quem? O Palmeiras, que aparece ali, olha, no retrovisor pedindo passagem. E o Atlético entrou na briga pelo título, né, ganhando ontem. Então, acho que o Palmeiras está bem nas 3 competições. É isso aí. Bom, agora a gente vai ver os melhores comentários dos nossos telespectadores pela hashtag Gazeta Esportiva. Vamos lá? Põe na tela, Rodolfo II, Arthur Nogueira em festa. José Carlos, depois da eliminação na Copa, a seleção perdeu a graça. É verdade, né, Zé Carlos? Ainda mais com esses jogos aí que estão tendo. Francisco Rodrigues, Corinthians vai continuar freguês do Flamengo em jogos mata-mata. Não vai, não. Eduardo Carvalho, por que levar para a seleção jogadores que estão disputando as finais da Copa do Brasil? Boa pergunta, Eduardo. O Flávio, o Flamengo com o elenco que tem, querendo ir para a justiça contra o Corinthians por causa do Fagner, isso tudo é medinho? É medinho sim, vai dar coringão. Um mimimi, um chororô, repito, que feio Flamengo, que feio, vai joga. Vai dar Corinthians ou Flamengo, Celso? Flamengo. Flamengo, e aí, Miller? Acho que vai empatar. Bom, resultado da nossa enquete. O que o pessoal achou do caso Fagner, hein? O Corinthians tem razão ou não, né? No começo do programa a gente perguntou quem que tá certo nessa questão. E a maioria respondeu que é o Coringão. 57% dos votos. Claro que é o Corinthians, tá? Até a CBF também liberou, né? Sim. Tá embasado pela CBF. Exatamente. Quem cortou o Fagner foi a CBF, não foi o Corinthians. E aí quando... Exatamente. Miller falou tudo. Né? Não houve recusa. É verdade. Não houve recusa. Flamengo... Bom, por hoje é só. A gente encerra o Gazeta Esportiva lembrando os 21 anos sem a lenda do reggae. Eu não conheço, Celso. Não?
Peter Tosh. Peter Tosh. Grande Johnny B. Good. Eu também não. Vou ouvir a música então, vamos ouvir a música. Sensacional. Vamos ouvir pra conhecer, Michele. Vamos conhecer, agora a gente vai conhecer.